Horas e 22 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha FM 98,3. Mais uma vez, bom dia a Luiz Arnaldo e bom dia ao deputado Bruno Dauaire, que já está aqui conosco. Obrigado pela presença, Bruno. Bom dia, Marco, bom dia, Luísio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Folha. É um prazer hoje poder conversar com vocês, né, nessa manhã de segunda-feira, início de semana, a gente aquecendo os tambores, né, os motores para a gente poder passar essa semana aí com grandes conquistas, se Deus quiser. Bruno, quer começar, Arnaldo? Eu acho que o Arnaldo depois vai tocar na outra coisa que a gente não falou aqui, é a matéria dele sobre lá os festejos lá de Nossa Senhora da Penha e a parte política lá. Tem dois São Joanenses aqui, dois... Você é São Joanense, Bruno? Ou nascido em Campos? Não, eu sou natural de Niterói. Niterói? Nasci em Niterói por causa do seu pai? Do mandato do meu avô Alberto. Né? Seu pai trabalhava com ele? Trabalhava com ele. Também sou de Niterói, somos dois. Mas enfim, Arnaldo vai falar mais sobre isso. Mas aqui tomando isso que eu falei, cometendo o finalzinho ali de Rafael com... a aliança de Rafael com João Peixoto, essa aliança foi costurada em meio a um quebra-pau grande aí, que ganhou a semana aí, forte, entre o secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Marcão Gomes, e o seu colega de Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar. Bateram pesado, forte um no outro, né? E a coisa parece que teve enfim, um bateu, outro bateu também, e na sexta-feira a coisa parece ter amainado um pouco. Você não acha que tá... logicamente que você, Rodrigo, deve apoiar Caio Viana, filho do ex-prefeito Arnaldo, Marcão, desde a legislatura passada, um parceiro muito próximo ao hoje prefeito Rafael Diniz, e você vai caminhar, logicamente, com o Vladimir Garotinho. Você não acha que está muito cedo para subir tanto esse tom assim como subiu na semana passada? Na verdade, eu não acompanhei o processo eleitoral, né, dos apoios da máquina pública aos candidatos a deputado. Eu vou pedir ao Bruno para trocar de microfone. Peraí. Ué, agora... Vamos fazer uma desconexão. Pode continuar, Bruno. Posso? Foi, agora foi. Como eu estava dizendo, eu não acompanhei, né, porque eu também era candidato, então eu estava em plena campanha. Como é que foi essas articulações entre o governo municipal do prefeito Rafael e os candidatos a deputado? O que eu percebi foi que o Marcão, né, o vereador Marcão cobrou uma... Ex-vereador, hoje secretário, cobrou uma fatura do deputado Rodrigo, que não gostou. Cobrar uma fatura é meio maldoso, né? Não, mas é maldoso não. Na verdade, eu fiquei até surpreso com as próprias confissões nas postagens. Porque ali está claro o uso do abuso do poder político e econômico, quando se fala que a máquina foi fracionada para apoiar tais candidatos. Isso que me deixou muito assustado. E eu acho que o embate entre essas duas lideranças podem até ficado mais ameno sexta-feira, mas eu acho que essas declarações dessas duas lideranças políticas aqui da nossa cidade ainda vão repercutir pelo teor das próprias postagens, que demonstra aí um fracionamento. Até disse qual órgão que apoiou o deputado Rodrigo Bacelar. Então, eu acho que isso ainda vai gerar muitas consequências, né? Porque foi uma declaração que deixou todo mundo assustado, porque ali parece que ficou bem claro como foi fracionado o apoio da máquina pública aqui no município de Campos. O que Marcão falou sobre isso é que eles foram liberados para votar. Inclusive fala de gente que votou em você, votou em outros candidatos, votou também para deputado federal em Vladimir. Teria sido uma liberação, é o que ele alegou. Eu acompanhei esse embate, né, através do site da Folha da Manhã, e
Agora, é uma questão ali mais interna corporis, né? Não pertence nem a gente falar sobre isso, né? Eu não sei o que foi tratado, agora que há uma... A pergunta que eu faço, você não acha que está cedo para subir de tão alto esse tom? Eu acho que... O que acontece, né? Como dito no ponto final, vocês assistiram de camarote rindo de orelha a orelha, né? Não, olha só, eu não ri de orelha a orelha. Né? Eu acho que... Só aqui, na hora não. Não, eu não ri de orelha a orelha, porque essas coisas, né, nas redes sociais, eu não sou muito adepto a esses confrontos nas redes sociais, né? Agora, a eleição, ela é ano que vem. A gente terminou um processo eleitoral recente com uma mudança, querendo ou não, significativa no quadro político aqui da região, né? Hoje, antes, o Vladimir era candidato a deputado, hoje ele é um deputado federal, né? O Rodrigo Bacelar era candidato e hoje é deputado estadual, o João Peixoto se reelegeu. Então, tiveram mudanças significativas no cenário eleitoral da região que, obviamente, fazem com que as pessoas comecem a aquecer até para poder, ano que vem, está mais cacifado para poder fazer parte dessas articulações aqui das eleições municipais. Você não acha que o embate aqui em Campos está esquentando muito mais rápido do que uma cidade que costuma esquentar, que é aqui do lado de São João da Barra? Olha, eu acho que as duas cidades os embates estão esquentando, tá? Pode ser que a cidade de Campos a repercussão seja maior, mas São João da Barra também a coisa começa a se movimentar. Né? Não tão forte como aqui em Campos, na questão aí desses embates mais acalorados. Mas o processo, né, que a gente está tratando aqui da questão da antecipação desse processo eleitoral com um fogo maior, isso é natural nesses municípios aqui, porque as administrações têm deixado a desejar, e é natural que lideranças e autoridades comecem a se manifestar com mais veemência, né, como eu disse, até para ano que vem fazer parte dessas articulações aí e ver o tamanho de cada liderança nessa esteira eleitoral do ano que vem. Você fala as administrações deixam a desejar. Está falando de Campos São João da Barra, sua oposição às duas. Sim, sou oposição às duas e trago dados que corroboram da minha argumentação aqui. Né? A gente vê na cidade de Campos, o mesmo exemplo da cidade de São João da Barra, um baixíssimo grau de investimento. Né? E a gente sabe que o investimento ele é primordial para qualquer saída de crise. Né? Então, a gente acompanha todo o desenvolvimento também socioeconômico dos municípios e a gente percebe da dificuldade das duas administrações. Né? Então, é natural que, como eu disse, comece a ebulição do processo eleitoral. Vladimir falou isso aqui no programa também. Falta do dinheiro circular. Quer dizer, agora, o dinheiro circulou bastante em Campos, mas também deixou uma conta alta para ser paga depois, né? Olha, eu tenho minhas posições em relação a isso. A gente estava falando aqui... Fala-se numa dívida de 2,4 bilhões. Eu confesso que eu queria ter acesso a essas certidões de dívidas, né, em relação ao governo que foi pago, que não foi, para a gente poder também tratar o assunto com a seriedade que tem que ser tratado. Eu não posso tratar aqui de uma informação que eu não tenho por completo. Né? Mas a gente tratava aqui em relação à queda de 30%, o corte de 30% do orçamento. O Arnaldo dizia aqui da dificuldade de qualquer, né, empresa ou qualquer instituição sobreviver num corte de 30%. E aí a gente volta ao passado e a gente vê uma queda vertiginosa da arrecadação em relação ao royalties do petróleo, tanto aqui como em São João da Barra. Né? E aí isso é natural que as coisas tendem a se encaixar para aquele momento. Eu tenho sérias dificuldades, né, até por falta de informação, Aloysio, de saber o que foi pago, o que foi deixado de dívida, para eu poder tratar essa informação com a seriedade. O que eu sei é através dos indicativos que tem nos sites oficiais e através das notícias de jornal. Mas um aprofundamento maior em relação a essas dívidas eu gostaria de ter em relação
as certidões pagas, o que foi deixado, para a gente poder fazer sim um panorama, traçar um panorama sério, correto, sem aqui estar no achismo. Mas, de fato, nós tivemos, num passado bem próximo, arrecadações positivas, boas, mas também tivemos uma queda muito grande. E hoje, né, o município de Campos volta a ter essa arrecadação aí com o aumento do barril do petróleo, assim como o município de São João da Barra. Mas está caindo, né? O ROIT do petróleo, se comparado aos meses de 2019, o único mês, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, 2018, que teve aumento foi janeiro. Fevereiro, março e abril é queda, comparado aos mesmos meses do ano passado. Olha, eu acredito que a arrecadação dos dois municípios produtores de petróleo, tanto Campos como São João da Barra, no final vai ser maior que do ano passado. E aí a gente não pode tratar apenas de petróleo, porque a arrecadação ela é vinculada a outros tipos, né, de impostos. Não, sim, tipos de mas é um fato. É um fato. De 4 meses, você tem um mês, isso é um fato, isso não é opinião. Você tem um mês, que é janeiro, superior a janeiro de 2018. Fevereiro, março e abril foram menores, isso é fato. A previsão é que vai ter aumento, né? Vamos aguardar. Você conhece uma frase do George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos? Diga. O futuro é o que veremos amanhã. Concordo com ele. Vamos aguardar, né, Arnaldo? Mas Campos precisa de investimento. A cidade de Campos precisa de investimento. A gente que conhece um pouquinho da administração pública, né, a gente percebe que a cidade está estrangulada, tanto Campos quanto São João da Barra. A economia da cidade está estrangulada, justamente pelo baixo índice de investimento. Se você conversar com qualquer economista, ele vai te dizer que um dos pilares para a saída da crise é o investimento. Então, a gente tem essa dificuldade. Aqui no centro, ele é o reflexo disso, né? Você anda aqui no centro, você percebe as portas do comércio fechadas, né? A gente tem conhecimento de proprietários de loja que estão deixando o cidadão ficar na loja para pagar os impostos, porque não tem condição de arcar com os impostos. Então, isso é um estrangulamento da cidade, é consequência da falta de investimento. Agora, o que leva a essa falta de investimento é que a gente precisa aprofundar. Você acha que o fechamento do comércio é um fenômeno nacional e dá uma crise internacional? Ele é consequência da falta de investimento em Campos? Em Campos, sim. O fechamento de comércio, que é uma coisa nacional. Não estou discutindo a questão nacional. Fruto de uma crise internacional. Sim, estou discutindo. Quando o município precisa investir, quando se tem uma crise, você precisa investir. Se tem uma crise, precisa investir. Quando se não tem investigação, 2 anos de governo do Rafael Diniz. E a gente teve um período de crise antes do governo Rafael Diniz. Sim. Né? A marolinha de Lula. Né? A gente teve isso. Só que a gente não está preparado, né, pela questão vinculada ao nosso orçamento ser muito preso à volatilidade dos lotes de petróleo, né? A gente e do dólar também, né? Exatamente, a gente tem que estar preparado para esses momentos de crise. E eu insisto em dizer que hoje a economia de Campos, né? E aí a consequência é fechamento de comércio, a consequência é endividamento, a consequência é perda de poder de compra do cidadão. Tudo isso influencia a consequência de uma crise. E a falta de investimento do poder público, ela agrava ainda mais essa crise. Pode ter certeza disso. Hoje, Campos, Macaé começa a se voltar ao cenário, tanto na questão offshore ali, se restabelecendo após essa crise, mas Macaé consegue, dentro da sua administração, ainda fazer alguns tipos de investimento que conseguem conter que essa crise ainda seja maior no município vizinho. Então, a cidade de Campos, a cidade de São João da Barra, o que precisam hoje é de investimento público. Mas, deputado, quando você fala em investimento público, você fala em quê? Em obra, especificamente? Falo em obra, Quando se faz uma obra, só para a gente ter uma ideia dessa cadeia, né, quando se faz uma obra na cidade, a gente emprega. Quando se faz uma obra nessa cidade, a gente gera imposto, porque o ISS é um imposto sobre serviço.
só para a gente ter uma ideia de uma questão, a questão da obra. Todas essas nuances influenciam na questão econômica da cidade. Quando não se tem obra, quando não se tem investimento, quando não se tem um plano para poder retirar um município, e aí a crise pode ser nacional, mas a administração é municipal, e a gente precisa de ter a administração municipal caminhando, né, ou tentando aí conter essa crise. Eu não consigo enxergar nenhum tipo de investimento hoje na cidade de Campos que possa me dizer o seguinte: olha, esse está sendo um caminho para retirar da crise. Os comerciantes estão sofrendo, todo mundo está sofrendo, e a gente percebe que ainda caminha a passos muito curtos ainda para a gente poder superar esse estrangulamento econômico e financeiro da cidade de Campos. Deputado, você tocou em um ponto que eu ia trazer aqui ao debate também. A administração é municipal e a gente sabe que no nosso país é a ponta, o município, é ali que o problema está, né? É no município. Agora, o governo do estado também passou por um problema gravíssimo de orçamento. Pior do que passou por um problema gravíssimo de corrupção. Mas até hoje a gente ainda sofre aí com os impactos, tanto da corrupção como com a queda de arrecadação. Agora, se a gente se a gente cobra hoje investimento de municípios, como o caso de Campos e São João da Barra, que se levantou aqui, trouxe dados sobre Macaé. Agora, e a questão do Estado hoje? Você que é líder do partido do governador, como que está a situação do Estado? O Estado está arrumando a casa? O Estado está arrumando a casa, mas a gente precisa dizer que o Estado vem carregado, né, de administrações do Sérgio Cabral e do governador Pezão. Né? E o município do Rio também com o pessoal do Cabral, né? Também, com esse modelo administrativo que reverberou inclusive para os municípios do estado do Rio de Janeiro. Né? O governador Wilson, né, ele ganhou uma eleição, podemos dizer também, uma eleição atípica. Há toda... Uma coisa que no meu tempo de vida eu nunca tinha visto antes. Exatamente, há toda a dificuldade de poder montar, né, o governo a partir de uma eleição tão atípica, né, uma eleição tão atípica. Como eu disse, pega, né, um Estado combalido pela corrupção, isso está claro, né, além da crise orçamentária, fiscal, financeira, né, o Estado do Rio hoje tem esse agravamento pela corrupção. Se a gente falar aqui dos incentivos fiscais, né, e aí eu já começo a dizer como o Wilson tem arrumado a casa, o governador Wilson, se a gente pegar os incentivos fiscais, esses benefícios para as empresas que desejam se instalar ou que desejam produzir mais no Estado, esses benefícios fiscais, ao invés de terem sido concedidos para áreas onde há um índice de desenvolvimento humano pequeno, foi concedido para áreas de interesses ali pessoais de quem estava trazendo o investimento. Foram mais de 180 bilhões de incentivos fiscais que a nossa região, pelo estudo que eu tenho, teve apenas 8% desse montante, e é uma região que tem um índice de desenvolvimento humano baixíssimo. Tá? Né? E o governador Wilson começa a organizar a casa, dentre outras questões, também através dos incentivos fiscais, querendo aí, montando uma comissão para saber que tipo de contrapartida esses incentivos fiscais estão tendo em relação, né, da implantação da empresa ou da maior produção. Então, a gente começa, né, a tentar reduzir as despesas, né, através de um programa de redução de despesa, aí foram 30% nos cortes da secretaria, e há um movimento muito grande dentro do próprio governo, né, eu converso muito com os secretários do governo, de aumento de arrecadação. Há essa preocupação dentro do governo de se aumentar a arrecadação própria. E o governador não tem medido esforços para tentar ajudar isso. E a própria, né, desburocratização de algumas questões, a gente que ama o município de São João da Barra e torce para o progresso do Porto do Açu e da cidade, a ZPE estava parada no governo do Pezão. Parada. Ninguém sabe por que a zona de processamento de exportação estava parada. E a gente ia perder o prazo que a União tinha dado, a gente ia perder isso aqui. Então, a gente começa
a destravar algumas questões que antes estavam travadas e a gente não sabe por quê. Bom, são 7h42, nós vamos ter que dar uma olhadinha no microfone do Bruno, mas também está na hora do intervalo. Vamos ao intervalo no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. Voltamos dentro de instantes. 2019 inicia um novo ciclo.